Estamos iniciando hoje mais um Pinga Fogo, recebendo um araçatubense da Gema, que é o Bruno Pandini. Bruno, se apresenta para os nossos acompanhantes e vamos ver se a gente consegue vender o seu peixe aqui hoje, né? Vixe, vamos lá. Tudo bem, Pedro? Bom. Um prazer estar com você. Prazer estar com todos aqui que nos acompanham. Eu sou o Bruno Eraque Pandini, sou aqui araçatubense da Gema. Eu tenho 34 anos, sou casado, sou advogado, trabalho com combate à corrupção. Acho que nós vamos falar mais disso, mas estou aqui colocando meu nome à disposição da cidade, com muita energia, com muita vontade de trabalhar, com força para encarar todos os desafios necessários aqui para fazer essa cidade ser aquilo que a gente sempre sonhou em ser, uma potência da nossa região. E daqui em diante nós estamos juntos, Pedro, nessa Bruno, jornada. fica à vontade, vamos tentar passar os bastidores da política. É interessante, eu estava ansioso por essa entrevista, porque você é um ativista na anticorrupção, né? De anticorrupção, e a nossa região ela tem um histórico muito marcado por isso, né? Uma região importante para o estado de São Paulo, importante para o Brasil, uma região que tem um histórico de corrupção muito grande e você tem uma expertise nisso. Mas você tem 34 anos, 34 anos, você foi estudar fora e voltou para Araçatuba. O que motivou você voltar para Araçatuba, Bruno? Pedro, eu fiz uma trajetória que muita gente aqui na cidade faz, né? Que é procurar fora um curso para poder ir para o mercado de trabalho mais qualificado possível. Então, eu me formei no Mackenzie, em São Paulo, em Direito. Comecei a trabalhar um dia antes da minha primeira aula na faculdade, eu já estava estagiando. Então, minha vida inteira, desde os 18 anos, eu comecei a trabalhar, me envolvi com a minha área prática no final, na minha prática de combate à corrupção, no final do curso, que eu trabalhei numa empresa multinacional, na Oracle do Brasil. Ali eu conheci a área de compliance, que é assim que é falado lá em São Paulo, né? Integridade, governança e integridade. E dali para frente eu me envolvi e fui especialista, me tornei um especialista nessa área. Tenho mais de 10 anos dedicado ali a essa atividade. Conheci muita coisa em função dessa prática. Consegui ter uma experiência internacional. Trabalhei em Washington também para fazer, em um escritório norte-americano, investigações globais. E voltei para São Paulo, continuei a trabalhar ali. Acho que essa jornada a gente consegue depois trazer um pouco mais de detalhe, mas o principal foi todas essas experiências vividas, elas não começaram somente por causa da minha experiência profissional. Vou te dizer que a semente que me trouxe para a política começou quando eu tinha 15 anos, com os meus avós. Meus avós maternos e paternos, né? Meu avô Alessio Pandini, minha avó Dedé Pandini, são araçatubenses muito experimentados aqui na cidade. Reconhecidos, né? Reconhecidos. Históricos da cidade. Trabalharam no Rotary, trabalharam no Lions Club. Comerciantes, maçonaria. Sim, meu avô tinha o Mercado Pandini, muito atuante ali na maçonaria. Minha avó no Clube de Mães. A minha avó materna também trabalhava no Clube de Mães, porque o meu avô materno também comerciante e advogado, era muito, muito envolvido na maçonaria e no serviço para as pessoas. O meu avô materno, Camel Eraque, ele teve uma conversa com ele na véspera de uma viagem que eu fiz internacional. Eu fui fazer intercâmbio quando eu tinha 15 anos. E aí, antes de viajar, eu visitei a casa do meu avô. E o meu avô falando assim para mim: Bruno, você é uma pessoa muito... É um jovem que está se formando muito bem, está indo para o caminho certo. Toda a semente positiva que você plantar, você vai colher. E é muito importante que você faça isso para as pessoas próximas a você. Sua família, sua comunidade, seus vizinhos, seus amigos. Mas se um dia você quiser ir além e gerar um impacto e ajudar mais pessoas, mais do que essas pessoas do seu núcleo, a política é um caminho. E meu avô me disse isso quando eu tinha 15 anos, Pedro. E eu não entendi direito, porque não fazia parte do contexto do que eu estava vivendo ali, essa mensagem. E como nada é por acaso, veja você só uma coisa. Essa conversa foi aos 15 anos, na véspera de eu viajar, e foi a última conversa que eu tive com meu avô. Porque enquanto eu estive fora, ele faleceu.
E a última mensagem que ele me deixou foi essa: se você for fazer algo para ajudar mais pessoas, faça através da política. E essa semente que ele plantou germinou e veio fertilizar agora, depois de muita experiência, porque a terra precisa de preparo e precisa florescer no momento certo. E com todas essas coisas que eu vivi dali em diante, e tendo a experiência numa área de combate à corrupção, entendendo os caminhos da integridade, da relação público-público, privado-privado, público-privado, e conhecer possibilidades das coisas, do que é possível fazer de forma íntegra, eu falei, acho que eu fui forjado num fogo onde eu estou preparado para encarar um desafio maior. E toda a referência de todas as experiências que eu tive em vida, seja experiências que todos temos quando viaja para conhecer o mundo, ou viaja a trabalho para conhecer o mercado e as coisas como funcionam, e no meu caso, esse foi super enriquecedor pela quantidade de coisas que eu pude ver através do combate à corrupção, eu sinto que esse fogo me forjou com uma dureza suficiente para eu voltar e trabalhar onde é a minha referência, a minha cidade. Todos os lugares onde eu fui, desde que eu saí daqui para ir para São Paulo, sou o cara de Araçatuba. É Araçatuba a minha referência. É Araçatuba que eu comparava com São Paulo. Como não ter carro? Como pegar um busão? Como pegar um metrô? Como viver a vida de uma cidade grande? E depois, como viver a vida de um profissional dentro de um mercado super qualificado como esse, tendo origem em Araçatuba, e pô, me dava orgulho de romper as barreiras que eu ia rompendo, inclusive quando eu cheguei nos Estados Unidos, onde eu trabalhava uma quadra da Casa Branca, num escritório super renomado, e falei, poxa, eu saí de Araçatuba, cara, eu tô aqui. Então, o dia que eu vou voltar para trabalhar nessa minha origem. E juntando tudo isso com a vontade e a percepção de que a nossa cidade, embora seja uma cidade boa, que a gente ama, que a gente tenha o maior respeito e carinho, é uma cidade que a sensação e o sentimento é de que ela está parada no tempo. Ela está aquém do que ela poderia estar. E é por isso que eu vim. É por isso que eu disponibilizei meu nome. Não para fazer o nome Bruno Pandini, mas para contribuir com a cidade. Por isso eu estou me preparando o máximo que eu posso para oferecer o melhor que a cidade pode Bruno, absorver. você acredita que houve um desvio histórico pelas lideranças políticas no período anterior à sua militância política? Houve um desvio histórico na forma de conduzir Araçatuba? Você acha que houve erros? Araçatuba não seguiu aquilo que ela estava vocacionada? Qual era o destino dela? Houve uma mudança? E aí, o que motivou isso foi corrupção? Na visão sua, no seu trabalho de corrupção? Boa pergunta, Pedro. Eu acho que Araçatuba perdeu um pouco do caminho da sua vocação, sim. E eu acho que o principal foi falta de vontade política. Porque em algum momento a cidade, governos anteriores, não só o governo atual, mas os governos anteriores ao atual, e outros precedentes a estes também, olham só para a política do presente, só para a política do que tem para hoje. Então, ao invés de olhar a vocação da cidade e entender para que rumo a cidade pode ir e oferecer esse caminho e pavimentá-lo, eu acho que deixou de ser feito. E deixou de ser feito com o agravante de que aquilo que era feito numa política um pouco antiga, de acordos, esses acordos envolvendo conchavo e envolvendo ali interesses, corrupção, por óbvio, que a gente viu diversas vezes. E então a resposta é sim. O que eu acho, e eu vou te dar uma resposta até trazendo um pouco da minha visão de política, e por isso que eu acredito numa mudança. A política, Pedro, ela é feita da seguinte forma: ela é feita no tempo presente e no futuro. Só que ele é feito em conjunto, paralelamente. O tempo presente é você cuidar das ações que tratam das urgências e das emergências sociais. Ou seja, você precisa prover serviços públicos de qualidade. Isso é uma obrigação de todo governante, você atender a sua população com as urgências e emergências sociais. Isso é uma obrigação. E ao mesmo tempo que você as faz com qualidade, você precisa olhar para o futuro. Qual que é o caminho que a cidade está tomando? Como é que eu, como governante, posso oferecer e ajudar a pavimentar numa relação saudável entre público e privado, né? Porque não é só o público que vai fazer a coisa acontecer, principalmente o privado. Mas como é que eu pavimento e participo disso? Para que a cidade tenha um rumo, tenha um caminho, para que as pessoas possam ter perspectiva de prosperidade. Eu acho que o que acontece na nossa política é a pessoa só cuidar da política do presente.
E quem fala só, mas você vai cuidar só do futuro? Não, se você cuida do futuro, você não atende quem precisa de ser atendido hoje. Portanto, é você cuidar da política do presente e do futuro. Eu acho que isso tem sido renegado às pessoas. Colocando um pouco de fogo nesse questionamento aí, a nossa região, vamos focar mais na nossa região aqui, mas é uma cultura brasileira dos últimos anos, ficou muito voltada para o envolvimento da iniciativa privada com o interesse público. E essa iniciativa privada absorve muito, e às vezes até financia, que é a questão partidária que nós estamos vivendo hoje, principalmente na nossa região, empresários que patrocinam partidos e candidatos para depois ter benesses da prefeitura, dos recursos que movimentam uma prefeitura. Araçatuba hoje está caminhando para 1 bilhão ano, né? Sim, de recursos. de orçamento, né? Como é que o Bruno Pandini enxerga esse envolvimento, iniciativa privada, iniciativa pública, atividade pública, e como o Bruno Pandini vai lidar com essa questão hoje política que nós estamos vivendo? Ela é presente, está na mesa para discussão, porque a sua vinda, Bruno, colocou essa discussão na mesa. Uhum. Muita coisa que é para debaixo do tapete. Hoje nós temos um jovem de 30 e poucos anos com muita experiência no combate à corrupção. Sim. E o que não falta na nossa região é corruptor e corrompido, né? Uhum. Então, trouxe essa discussão. E a sua geração, ela cobra muito isso. Sim. Né? Você hoje é um farol para essa turma que está vindo aí. Gostaria que você desse uma luz para nós nesse ponto, nesse tema. Bom, veja bem, vou começar oferecendo uma visão diferenciada. Mas antes disso, gostaria de destacar o seguinte. Eu tenho 34 anos de vida e uma experiência totalmente dedicada ao compliance, ao combate à corrupção, né? Esse termo em inglês é conformidade, né? Para simplificar. Mas o principal é que ao longo desta minha carreira, eu tive muita experiência em gerenciar pessoas e projetos. E projetos com orçamentos milionários. Portanto, é uma experiência rica em poder oferecer, tanto numa remediação de um problema, identificar e remediar o problema, quanto de mitigar o problema e oferecer soluções para que programas e um processo que garanta que você identifique potenciais erros, mitigue o risco das coisas ruins acontecerem. A gente está falando de corrupção, mas fraudes e outros potenciais riscos que... Organização da atividade pública para fazer frente a esse tipo Exato. A palavra que encerra isso é governança. Governança. Tá? Então, para a implementação de uma governança onde a relação público-privada seja saudável, porque ela é salutar. Ela é um pressuposto, ela existe, ela vai existir sempre, e ela precisa existir. Afinal de contas, nenhum governante no mundo, seja ele do legislativo ou executivo, vai saber ou deve saber tudo de todas as coisas. Então, quando a pessoa não sabe tudo de todos os assuntos, ele precisa de ajuda. Então, a iniciativa privada, os empresários, a classe empreendedora, que é onde tem a visão e a capacidade de agir, precisa estar em contato e falar assim, olha, eu tenho uma visão, como é que eu transformo isso em algo viável para a cidade? Portanto, essa relação, ela é saudável e tem que ser desmistificada. Obviamente, ela tem que ter transparência, governança, processo, tudo aquilo que dê segurança nessa relação. O que eu não vejo hoje, né? Os próprios vereadores nem fiscalizam. Na verdade, ficam mais atrás de futrica e intriga do que fiscalizar o que é importante para o município, né? Exato. Acho que há uma distorção da função, né, da finalidade do vereador, né? Sim, e também a falta de projetos arrojados, assim, sabe? Por exemplo, você me perguntou, esses empresários que financiam campanhas, né? Bom, o empresário ele tem que olhar para os candidatos e identificar qual candidato tem um projeto de desenvolvimento. Porque eu falei de política do presente e política do futuro, geralmente essa classe de pessoas é a pessoa que vai olhar para o desenvolvimento. Como é que eu aumento o meu negócio? Como é que eu prospero no meu negócio? Porque ele prosperando, isso... Mas aí, Bruno, eu quero chamar a atenção. Quero aproveitar o momento para chamar a atenção. Existe um tipo de empresário que cresceu muito no Brasil e na nossa região existem vários, que é o parasita do dinheiro público. Fisiológico. E você deve conhecer bem na tua atividade, você conheceu bem esse tipo de gente. Conheço. E com certeza vão ficar de olho em você, jovem, idealista, araçatubense, com esse pensamento e esse conhecimento, é uma pessoa que pode ameaçar certos interesses aí. E como é que o Bruno Pandini vê
com um partido novo, que é um partido tem um partido recente, sem conchavos e sem. Como é que você enxerga essa movimentação política? Vamos dizer que o Bruno Pandini virou prefeito. Uhum. Você vai ter um tropeço com esse pessoal dentro da Câmara, dentro da própria prefeitura, que vem sendo aparelhada há anos. Né? Ô Pedro, eu não sou um super-herói, não é o Bruno Pandini. É a implementação de um programa de políticas, de um programa consistente. A metodologia. Então, revisão de contrato, você pegar índice, você fiscalizar os índices, você cobrar a coisa certa acontecer, você implementar métricas para poder falar, eu contratei o Pedro está me entregando? Ele está aquém, está a mais, está a menos? Como é que ele está fazendo? O dinheiro que eu estou fazendo, estou prestando conta, estou dando transparência? Então, assim, metodologia é o que vai garantir, metodologia, transparência, governança é o que vai garantir a gente minimizar contratos que hoje existem e podem ser desfeitos, e você também ter um bom processo de contratação, totalmente regulado, com um corpo jurídico arrojado para entender, com tolerância zero para espaços de qui pro quo, né, uma troca de favores e tal, para que você garanta que a contratação ela vai gerar um produto ou um serviço eficiente para o serviço público que está sendo contratado. Afinal de contas, é para isso que o governo se presta. Então, não sou eu, na figura da pessoa física, que vou resolver os problemas como se eu fosse um herói. Mas a minha experiência para trazer o corpo jurídico e o corpo administrativo necessário para que isso seja implementado. Vou te dar um exemplo, que por exemplo, eu tenho relação com um grupo chamado Instituto Ethos. E o Ethos, eles têm, e isso é uma vontade minha, isso é uma vontade minha, você até promete de campanha, não é, mas é uma vontade que eu tenho de trazer. Eles têm um negócio chamado municípios transparentes, que é eles ajudando o município a a institucionalizar a governança. Quer dizer, não depende só de mim. Esses caras, uns terceiros independentes, ajudando de vontade própria o município para que isso floresça e vai virar uma referência na região. Quer dizer, já tem até de onde tirar ajuda, sabe? Não é nem eu falar assim, ó, eu vou contratar aqui no meu secretário X, a pessoa, seja homem ou mulher, X ou Y, tem um grupo dedicado a isso. Imagina a gente trazer isso para Araçatuba, eu já tenho um relacionamento com essas pessoas, e trazer isso como uma métrica, porque olha só, não é só você dizer assim, olha, você vai implementar isso, mas e daí? Bom, e daí que primeiro a gente está eliminando o risco de haver qualquer ato de violação às leis anticorrupção. Mas é mais do que isso. Quando a gente tem governança, a gente gera oportunidade de financiamento dos projetos de Araçatuba, porque há muito dinheiro no exterior, e aqui no Brasil o BNDES também cobra isso, o BNDES, de financiamentos que você pode ter, e você precisa de uma governança. Você precisa do programa de integridade. Então, isso gera negócio para Araçatuba também. Então, isso é salutar. Agora, obviamente, o que eu venho falando é o seguinte, as pessoas precisam conhecer os candidatos e os projetos para ter tangibilidade naquilo que vai ser feito. Porque quando o cara enxerga tangibilidade naquilo que vai ser feito, ele fala, esse cara está falando tão sério que para o meu negócio vai ser bom. E se o meu negócio for bom, vai chegar em todos os bairros, porque vou gerar mais, se meu negócio crescer, vou gerar oportunidade de emprego, eu vou gerar mais captação de renda para a cidade, e é uma coisa que vai evoluindo, é quase que uma bola de neve positiva, do bem. Então, quando o investimento é numa ideia sólida e num projeto sólido, isso é positivo. Agora, o que é tradicional é você querer investir no que está na frente para não perder negócio. Isso é ruim. Isso é fisiologia política. Isso é interesse. Então, a gente está fora disso. Você está numa caminhada política, caminhada pública. Eu acho que antigamente você não teve oportunidade de fazer isso em Araçatuba, está fazendo agora, né? Está andando. E os jovens, como é que tem sido a reação dos jovens em relação à sua campanha? Como é que você, esse contato com a parte mais jovem do eleitor, como é que ele está enxergando o Bruno Pandini, candidato a prefeito, com essas ideias que você está trazendo? Eu vou dizer que não são só os jovens, assim, todos os lugares que eu vou, todas as pessoas, não importa a idade, da pessoa que tem 16 anos e quer votar, a pessoa mais velha que eu já encontrei fala para mim, nossa, como a gente precisa de gente nova na política e na vida. Eu tenho 34 anos, eu estou em plena capacidade de fazer acontecer. Eu estou totalmente dedicado, Pedro. Eu abri mão da minha carreira em São Paulo,
veja, eu precisei abrir mão da minha carreira no escritório porque é incompatível o combate à corrupção com a vida pública, porque há conflitos naturais disso. E aí quando eu falei para o pessoal, e eu abri mão no auge da minha carreira, aonde eu estava sendo convidado para me tornar sócio do melhor escritório de combate à corrupção do Brasil. E não estou dizendo melhor porque eu participava dele, estou dizendo melhor porque se você vai nas revistas dedicadas às análises jurídicas, Legal 500, 500 mais advogados, Chambers, todas elas colocam esse escritório na primeira posição. Portanto, eu estava lá e quando eu decido sair, o pessoal do escritório fala assim, Pandini, olha, você sair daqui é uma... Porque eu não tenho... Eu estava para, né, entrar na jornada de me tornar sócio, mas desde que o escritório abriu eu participei, porque eu fui chamado a trabalhar com os sócios desde o início, desde a abertura do escritório. E aí eles falam assim, pra gente é uma tristeza imensa te perder, mas quando você vira e fala que vai ser candidato a prefeito à sua cidade, a gente te vê nesse caminho. É impressionante. E você pode chegar a lugares que nós, na iniciativa privada, não chegaremos. Então, toda a sorte do mundo para você. E aí, voltando na questão sobre ver as pessoas enxergam isso. Pô, eu não tô, porque eu estou aposentado e tenho mais tempo livre, quero fazer alguma coisa para a cidade. Não, eu estou em plena capacidade, eu estou no auge da minha forma física e mental para poder contribuir com a cidade. E, obviamente, essa vitrine que eu sou, né, como energia, como potência para poder trabalhar com a cidade, é só uma peça entre outras, porque eu não trabalharei sozinho. Então, isso vem e as pessoas identificam isso. Então, ter a idade que eu tenho é positivo. Ser de Araçatuba, as pessoas me reconhecem como um araçatubense, que eu sou. Então, assim, eu só vejo um caminho fértil para esse momento. Bruno, só um minutinho que nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Precisamos pagar o jabá da Casinha Produções aqui, viu, Bruno? De primeira esse aqui, ó. IPI-AA, sua segurança em primeiro lugar. Conheça nossa loja em ipiaa.com.br. Então vamos mostrar as suas redes, Bruno. Você comentar um pouco sobre as suas redes, quem é você. Parece que está faltando a sua esposa aqui, né, Bruno? Tá, na verdade, assim, essa minha rede, ela é totalmente dedicada ali à minha... A minha apresentação pessoal e a exposição das minhas ideias com relação ao que eu estou pensando para a cidade. Eu tenho... Bom, essa aqui eu na frente do escritório Miller Chavalier, que é a experiência que eu tive lá, trabalhando entre 2019 e 2020, lá em Washington, que eu comentei com você. Aqui é um congresso internacional de compliance aqui no Brasil. Essa foto aí é legal porque é a LEC, Legal Ethics and Compliance, é o maior e mais relevante congresso que a gente tem aqui no Brasil, que eu participo desde a primeira turma que eles formaram. Então, esse é um caminho muito legal. Aqui foi legal, porque essa aqui foi um momento que, eu estando lá nos Estados Unidos, eu fui convidado a dar uma palestra para a Câmara de Comércio do México, onde eles queriam saber sobre a experiência de casos internacionais. E aí, quando foi falar da Lava Jato, me convidaram e eu fui para a Cidade do México palestrar. Aí o pessoal falou assim, Pandini, tranquilo, você vai chegar lá, as pessoas têm pouca experiência, você vai lá com a sua experiência e fala para eles. Cheguei lá, eu era o mais novo da turma, falei com um procurador, delegado, tinha políticos também, assim, eu era o mais novo, só que eu tava lá na frente falando sobre a Lava Jato. A Lava Jato ali também já tinha algumas fases da Lava Jato do México, então eles estavam bem interessados no tema, então foi uma experiência muito bacana, onde eu conheci muita gente legal também. E as minhas redes sociais, assim, depois eu começo a partir para algumas ideias. Tem ali um vídeo interessante, quem quiser acompanhar, tem um vídeo do Corredor Verde de Araçatuba, tem as minhas idas aos UBS, enfim, as minhas andanças na cidade, porque neste momento de pré-campanha, Pedro, eu tenho ido muito às ruas, assim como acho que todos devem fazer, né? Mas
Meu caminho é um caminho de uma escuta ativa, sabe? Eu tenho um plano para Araçatuba, eu tenho um projeto, mas é muito importante que você absorva a realidade dos fatos. Então, por exemplo, quando se fala que comumente que a saúde é um gargalo da cidade, tem seus problemas aqui e ali, eu fui nas UBS para entender a realidade desse gargalo, para ouvir, para ter a percepção real das pessoas e de quem trabalha lá, não só de quem é atendido. Então, muito das minhas redes sociais sou eu interagindo com a cidade, interajo muito com as pessoas, me mandam direct direto para falar, você precisa vir aqui, você precisa ir ali. Então a rede social é um bom canal, você que quer entender mais quem é o Bruno Pandini, o que a gente vai fazer, acho que conforme o tempo vai passando e no tempo de campanha mais ainda, a gente vai colocar mais as nossas ideias, faz uma gentileza e me procure lá, é Bruno Pandini Oficial. Sim. E aí, já que você vendeu as suas redes sociais agora, passou para os nossos acompanhantes, vamos falar sobre a sua família que eu estou curioso. Uhum. Como é que você conheceu essa moça bonita, a primeira-dama de Araçatuba, a futura primeira-dama, e conta um pouco dessa história sua. Legal, minha esposa Lorena, eu a conheci, ela é mineira, ela é de BH. Nossa história é o seguinte, eu trabalhava no escritório lá em São Paulo, já estava lá há muitos anos, desde o início que ele abriu, e a Lorena foi trabalhar lá também, só que quando ela foi trabalhar, ela entrou num projeto de uma investigação na qual ela precisava fazer muitas viagens para coletar dados. Então ela chegou, eu soube que ela entrou no escritório e logo ela ficava pingando Brasil afora por causa da investigação dela. Quando ela para de fazer isso, eu fui para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio, trabalhar lá em Washington. Portanto, foram 2 anos onde a gente não se conheceu direito. Eu volto na pandemia. E aí, na pandemia, fora do círculo ali do trabalho, a gente se conheceu melhor e tal. Nós começamos a namorar e, assim, rapidamente nos casamos. Nós nos tornamos noivos na Amazônia, no meio da floresta, assim. Foi um pedido super bacana. A gente fez uma viagem para o meio da floresta, num hotel que era lá no meio do Rio Negro e tal, então o pedido foi super bacana. É um resort famoso, né? Um resort famoso. E aí, nós nos casamos aqui em Araçatuba. Embora ela seja de Minas, a decisão era, nos casaremos em Minas, São Paulo ou Araçatuba? Aí a gente balançou assim... Você, como bairrista, arrastou todo mundo para Araçatuba. E aí eu falei, Araçatuba. não, que tal Araçatuba? Pô, Araçatuba é a... Qual igreja que foi que vocês casaram? A gente não casou na igreja, a gente fez toda a cerimônia no Yacht Club. No Yacht Club. E aí foi uma celebrante ecumênica. Seus padrinhos são amigos seus, não? Todos amigos meus. E os dela? Os dela também. E a sogra, gente boa, Bruno? Ó, diz a minha sogra que eu sou o genro favorito dela. Né? É bom ser o único, né? É obrigado, né? Pô. Imagina perder o posto sem concorrente. Bruno, passando dessa fase, vamos mais pro Pinga Fogo. Corredor Verde que você falou. Qual é a ideia do Corredor Verde? Qual é a necessidade que você enxerga para Araçatuba? O Corredor Verde, ele faz parte de um projeto dentro de um programa que a gente identifica para a cidade, de transformação, de despertar de Araçatuba. O Corredor Verde, ele é uma das medidas possíveis para a cidade, que já foi implementada em outros lugares. O exemplo que eu trouxe é de Medellín, mas São Paulo tem um Corredor Verde também, que por acaso o projeto original de São Paulo era para ser ali ao redor da USP, ali, da cidade universitária, e eles estenderam de tão relevante que foi o projeto e tão bem absorvido pela comunidade ali, que é basicamente você... de uma forma estratégica, definir quais são os locais de travessia da cidade, os principais pontos, e você popular isso com um corredor de árvores, né, para captura de carbono e sombra. Medellín, por exemplo, conseguiu derrubar a média da temperatura da cidade em 2 graus, e em algumas regiões até 3 graus. De tão relevante que é. Obviamente você absorve a água das chuvas, você dá mais sombra, dá mais qualidade para as pessoas poderem caminhar, pedalar, enfim, não só. Araçatuba é uma cidade que ainda depende muito do automóvel. Embora seja uma cidade plana e hoje mal administrada pelo seu planejamento. Então é uma das ideias que a gente tem. Araçatuba, levando mais adiante ali para a visão de futuro dela, é uma cidade totalmente capaz de absorver um projeto de desenvolvimento imenso e dentro de uma estrutura factível de financiamento.
que não depende só do financiamento do município, pelo contrário, um financiamento possível internacional, inclusive. E da iniciativa privada. Da iniciativa privada, mas a iniciativa privada para fazer acontecer. Só que quem paga a iniciativa privada nesse caso pode vir financiamento de fora. Por quê? Porque a cidade tem a capacidade, desde que você tenha um bom projeto e esse projeto bata nos requisitos que são necessários. Por exemplo, requisitos que consigam juntar a questão da sustentabilidade. Se você estiver falando de qualidade do ar, qualidade da água e desenvolvimento urbano, nesse projeto, você consegue captar dinheiro e recurso que está lá fora disponível. Tanto num recurso mais fácil para você obter, quanto num fundo, de dinheiro disponível para doação, fundo a perder, né? Fundo a perder, que é algo que já está disponível para doar, você não precisa nem devolver esse dinheiro, sabe? Então, só que depende de um projeto estruturado, bem feito, bem desenhado para uma cidade como a nossa, que já tem um espaço público relevante. Então, assim, eu te digo, com muita confiança que Araçatuba consegue despertar e se desenvolver, se transformar em 4 anos. Eu te garanto isso. Eu quero te chamar a atenção, Bruno, porque eu gosto muito de história, né? E pesquiso muito história. E Araçatuba é uma cidade que tem muita história e sempre me chamou muita atenção. O antigo fórum de Araçatuba, que hoje é a delegacia, tem uma praça muito bonita ali. Você pega as fotos antigas, parece que você está vendo uma praça da Europa, né? Você pega o prédio da Associação Comercial que foi demolido em 66, você pensa que aquele prédio não era no Brasil. E houve uma destruição dessa característica urbanística, arquitetônica, principalmente em Araçatuba, nas nossas regiões. E Araçatuba, como sempre, foi referência, né? Houve uma destruição. Você, como prefeito, como é que você enxerga essa parte cultural, essa distorção cultural que nós vemos vivendo na nossa região, de destruição das coisas que realmente traz virtude para a cidade? Tenho certeza que você, como viveu em Washington, esteve fora do Brasil, Medellín mesmo é uma cidade muito bonita. Houve também uma situação atípica lá. Como é que você enxerga isso, você como prefeito? Quais são os seus planos nesse sentido para a cidade? Ô Pedro, eu vou te fazer uma pergunta antes de te responder. Qual a identidade de Araçatuba hoje? Hoje Araçatuba está sem identidade. Ela já foi a terra do boi gordo, né? Ditava o preço do boi nacionalmente. E hoje Araçatuba não tem referência. Às vezes a referência que a gente tem são política. E são referências que não vai de encontro com aquilo que principalmente a parte jovem da cidade quer. Vou estender essa pergunta para quem nos assiste, para deixar um comentário. O que você acha que é a identidade de Araçatuba? Porque essa é uma pergunta salutar para poder responder a sua pergunta. Porque a sensação, o sentimento é de que Araçatuba perdeu sua identidade. Você mencionou o Boi Gordo. A região perdeu a identidade. Perdeu. Antes do Boi Gordo, Araçatuba chegou a ser a cidade do asfalto, mas isso na década de 40. Com uma política dedicada, uma secretaria, foi a primeira secretaria de desenvolvimento do trânsito, foi de Araçatuba, depois foi a cidade do Boi Gordo, que você bem mencionou, e depois, a gente até chegou a ter alguns vislumbres de uma identidade, por exemplo, a gente teve o Vôlei Futuro, não foi uma iniciativa política, não foi uma coordenação, mas, a gente se identifica, quer dizer... Marcou a época. Marcou uma época. Quer dizer, a gente tem tanta ausência de uma identidade para a cidade que... A gente está carente, entende? E então, o que eu acho que a gente precisa fazer, uma cidade, Pedro, ela é exatamente aquilo que a sua população gostaria que ela fosse. Porém, somente por meio da política. Agora, o que a cidade se vê? Talvez a gente precisa trazer de volta essa sensação de cidade. Por isso que o despertar da cidade, o desenvolvimento, para ter o senso de comunidade. Para que a gente volte a enxergar Araçatuba como uma cidade de muita qualidade de vida, mas qualidade de verdade. Ninguém anda na cidade hoje. Você chega às 6:30 da noite, é tudo escuro, sabe? As praças são mal iluminadas. A minha esposa mesmo, ontem ela foi sair para fazer um exercício e falou assim, eu fiquei com medo, porque é tudo mal iluminado, assim, ela falou assim, pelo amor de Deus, me busca aqui, porque... E a gente tava falando da Pompeu, sabe? E ela passando ali, ela falou assim, me busca aqui, porque tá meio escuro e tal. Então, a gente não tem uma identidade, não tem um senso de comunidade, não tem pra onde dizer assim, bater no peito e falar assim, Araçatuba é isso. E a gente pode ser o que a gente quiser. Araçatuba, pra mim, é um diamante bruto, mas é um diamante imenso. E não é ainda a protagonista da região. Ela
sede da região administrativa, de 43, onde estão 43 cidades, que tem quase 1 milhão de pessoas, nós são 800 e poucas mil pessoas, que tá assim, esperando o dia que alguma coisa vai caber. E para finalizar o raciocínio, é assim, mesmo Boi Gordo, e depois do que veio, a gente não tem ações coordenadas. A resposta como político é isso. Planejamento e ação coordenada. O que eu gostaria que a cidade fosse? Então, como é que eu capturo a vontade das pessoas, o empresariado, para qual eixo que a gente vai seguir? Como é que a gente desenvolve isso? Vende a cidade. Quem quer vir para a cidade morar aqui? Venha para a cidade, porque a cidade tem isso. Venha morar. Ou a cidade vai produzir, fornecer esse emprego, esse tipo de indústria. Vamos renovar, inovação, tecnologia, agroindústria super... O que a gente quer ser? E aí a gente vende a cidade para o desenvolvimento. Os dois eixos. Se você pega e pesquisa, por que morar em Araçatuba? Sabe o que aparece? Aparece um site, aqui a crítica não é o site, a crítica é o conteúdo do que fala sobre Araçatuba. Que é assim, Araçatuba é uma cidade pacata, tranquila e que você pode desfrutar das suas boas coisas se você morar num bom bairro. Agora, vamos decompor isso. Você precisa morar num bom bairro, então tenha dinheiro. Você pode desfrutar das coisas boas, das quais o site não fala. E é uma cidade pacata e tranquila, ou seja, uma cidade onde você vem para morrer, pacata e tranquila, sendo que a pirâmide etária de Araçatuba, ela é gorda no meio. Ela é mais robusta onde é a população idade ativa do trabalho. Pessoas de 18 a 60 anos. Com gás, com fogo para queimar. E como é que uma cidade com esse tipo de pessoas não atrai um desenvolvimento? Não é uma cidade viva, é uma cidade pacata. Sabe como a gente está descolado do que a gente pode ser? Do potencial que a gente tem? É essa a minha visão. E a visão é falar assim, gente, vamos ali, coordenadamente fazer as coisas. Porque até o Vôlei Futuro não foi uma ação política. Não foi uma ação em que a política fosse, nós também seremos a cidade do esporte. Pega a BQM, por exemplo. A BQM é grande, tem crescido, é um super evento. Mas é um evento que veio a reboque da política. Aliás, veio independente da política. Sabe? E aí a política vem e fala, a BQM e tal, e aí faz um afago ali. Mas assim, faz um afago depois que de muito esforço da iniciativa privada conseguir essas questões. Então o que eu acho é que a gente fica à espera de um novo unicórnio, à espera de de uma nova galinha, de um ovo de ouro, assim, da galinha dos ovos de ouro. Mas por quê? Porque não tem coordenação. Então a gente fica esperando vir um salvador. Eu tô falando que a gente tem gente boa aqui já. Vamos unir essas pessoas. Essa primeira vinda sua no Pinga Fogo, Bruno, nós vamos mais ameno, porque durante agora os próximos meses nós vamos ter outra oportunidade de estar junto. Uhum. O Pinga Fogo vai pegar fogo aqui para frente. A gente começa, no começo a gente não assusta muito. Mas eu estava assim ansioso para ter esse encontro com você, te conhecer. E eu vejo, eu gosto muito dos bastidores políticos, fico observando os bastidores e o que acontece realmente nos bastidores. Como eu gosto de história. Os bastidores políticos de Araçatuba, eu percebo assim que quando falava do Novo, sempre tinha uma surpresa. Nós temos uma surpresa. Conversava com algum membro do Novo, seus companheiros, nós temos uma surpresa. E de repente aparece o Bruno, né? Uhum. Bruno candidato. E esses dias eu vi um noticiado aí que você estava conversando com o Zanata. Existe algum acordo político, Pinga Fogo, entre você e o Zanata ou é só um convívio de araçatubense normal? Não, é um convívio. Inclusive, eu fui almoçar um dia lá no New York Tower e aí o Zanata passou por lá e falou, vou almoçar com você e tal, e eu tenho uma relação muito boa com ele. É uma pessoa que eu gosto, realmente tenho uma admiração por ele, muito antes do meu nome ser público com relação à pré-candidatura, o Zanata me recebeu e tal, mas não há nenhuma conversa para que haja uma composição entre nós. Assim, não digo que não possa existir, mas hoje não há. Não há uma conversa. Não há. Ele é o nome, tem sido o nome para a sua própria candidatura, né, para ser a pessoa aí para disputa como candidato a prefeito, e eu também. Então, assim, eu acho que ele tem um projeto dele. Eu não conheço o projeto dele, né? Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma ideologia e ideias que convergem muito por uma força legislativa, que é onde ele está hoje. Então, uma possibilidade boa
para uma candidatura de deputado, mas eu não conheço o projeto do executivo que ele tem para oferecer. E como a gente tem o nosso, por isso que eu digo que não há nenhuma conversa hoje nesse sentido. O convite para você vir para o Novo veio do presidente do Novo, de Araçatuba, diretório de Araçatuba, não? Veio, do Bruno Maluli. Bruno Maluli, na verdade, assim, antes dele me convidar, a gente conversou bastante. Depois ele me introduziu ao grupo, né, o núcleo duro do partido aqui local. Então eu tive diversas interações com a comissão provisória do Novo, com os pré-candidatos que já estavam ali, alguns que participavam dali do núcleo do partido. Depois eu fui até São Paulo conversar com o diretório estadual. Então houve assim um trabalho nesses dois eixos: local, consolidar as ideias, o pessoal local, porque assim, política ela é feita, a política municipal ela é feita, então a gente tem que cuidar da cidade. O partido tem seus ideais, sua vocação, a sua orientação, mas a cidade, ela precisa falar a língua da cidade. Então, primeiro o grupo local. E aí a gente levou para o estadual, eles defenderam o meu nome. Havia outras conversas com outras possíveis composições, mas quando o meu nome surgiu, eles abriram mão de apoios e falaram, não, vamos com o Pandini. E aí isso foi um casamento de sucesso até agora, então a gente espera que no momento adequado a gente consiga deixar a nossa candidatura e bater o martelo. Vocês vão ter 15 candidatos a vereador, né? Sim, a gente está trabalhando muito. Qual é a média de idade? Tem muitos jovens? Não, tem pessoas espalhadas por diferentes bairros da cidade que fazem, que têm atribuições diferentes ali na sua vida, atuações diferentes, tanto na vida profissional quanto na vida pública, seja numa ação social, seja porque é conhecido, porque na sua prática então tem médico, tem entregador de gás, enfim, tem gente de todos os ramos da cidade, então é uma pluralidade muito salutar, muito saudável, e acho que eu sou o mais novo ali do time todo. Você é o mais novo? Sou o mais novo. O Bruno é mais... O Bruno é mais velho. Mais velho. O Bruno tem um histórico conhecido em Araçatuba, né? Ele é. E você também de Araçatuba. Eu acho que o Novo está bem encaminhado em Araçatuba. Eu acho que sim. Nós vamos ter algumas surpresas nessa eleição, né? Essa turma mais antiga vai ter que andar mais, caminhar mais, trabalhar mais, porque a molecada chegou. Eu posso te responder da seguinte forma, Pedro. A gente vai trabalhar para dar o melhor que a gente pode, para transformar até o processo eleitoral, na forma como a gente está propondo a política, porque a gente está propondo a forma de trazer Araçatuba para discussão. Tem gente falando de composição de grupo político, enquanto a gente está falando de compor com a cidade. O meu grupo é a cidade, são as pessoas. Então, quais são os grupos de empresários, os grupos dos cidadãos, a sociedade civil? Como que eu posso alcançar a cidade? E isso é fazer política de forma diferente, porque a gente está olhando para aquilo que a gente pode propor, porque a cidade quer. E no final do dia, quem escolhe o que quer ser é a própria cidade. E é isso que a gente acredita. E por isso que a gente acredita que o processo já é diferente por isso. Não é algo que o Novo não se coloca como exclusivo, o partido... Não é essa a ideia. A ideia é que a gente procura primeiro a cidade. A gente fala com todos os partidos, a gente pode compor. A ideia é que a gente priorize o projeto e não o acordo. Infelizmente, nós chegamos no nosso tempo, né? Ficou aquele gostinho de quero mais. Nós não tivemos a oportunidade de apresentar a futura primeira-dama de Araçatuba, né, Bruno? Em breve. Mas nós vamos chegar lá. E fica aberto para uma próxima vez aqui, que aí nós vamos pegar no seu pé, viu, Bruno? Agradeço o convite. Eu vou selecionar minha melhor gravata para estar aqui dessa vez. Tá bom. Isso aqui é exigência do Ilan. Trarei a minha. Então tá bom, Bruno, eu agradeço muito. Gostaria que você deixasse a sua mensagem, agradecer a presença de sua esposa aqui e tudo, né? E desejar a vocês boa sorte, porque a caminhada é muito difícil. Ô Pedro, primeiro eu queria te agradecer do fundo do meu coração por estar aqui, por você me dar esse espaço para a gente poder conversar. Acho que o seu programa é um programa super interessante, trazendo pessoas que acrescentam muito na vida do araçatubense. A mensagem que eu queria deixar é a mensagem de esperança e de acreditar, porque eu estou aqui com muita coragem.
Eu estou aqui com muita disposição e o que eu espero é que a gente consiga reunir a coragem das pessoas para um caminho diferente, para uma novidade, para a cidade despertar, para a gente ir para um lugar onde a gente merece estar. E a mensagem que eu trago é essa, o meu nome está à disposição por isso, e não apenas para a gente pensar a cidade para o futuro. Assim, a gente é uma comunidade forte que a gente precisa se abraçar, porque Araçatuba é um diamante e a gente precisa fazer ele brilhar muito no Noroeste Paulista. Finalizando mais um Pinga Fogo de hoje. Hoje nós recebemos uma família do Novo, através do Bruno Pandini, e preparamos para a próxima, avisando que foi a temporada da calmaria do Pinga Fogo, está acabando, mas nós vamos chegar lá. Até a próxima semana. Muito obrigado.